Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui dando sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, nossa revista Lições Bíblicas Adultos, Jovens e Adultos, da CPAD, segundo trimestre do ano de 2020. Estamos nessa situação por conta da pandemia do coronavírus, não estamos podendo nos reunir, mas o uso das tecnologias nos permite pelo menos aprender ainda o conteúdo da Palavra de Deus. Estamos aqui seguindo as recomendações de isolamento social, evitar aglomerações, a higienização adequada das mãos, o álcool em gel, vou aplicar aqui para dar um bom exemplo para todos os irmãos e poder evitar. Continue orando pelo nosso pastor presidente. Ele está se recuperando no hospital, hospitalizado, devido a essa enfermidade do novo coronavírus. Tenho certeza que Deus já está cuidando do nosso pastor e então cada um dos irmãos se cuide. Nós confiamos em Deus, nós temos o Senhor como nosso pastor, nosso protetor e devemos vigiar, fazer a nossa parte, não nos colocar em situação de perigo. E que aos demais que infelizmente não podem se isolar, estão a trabalho, estão com compromissos, precisam se arriscar, trabalham em locais de grande aglomeração, supermercados, coisas dessa natureza, que Deus guarde cada um de vocês, membros da sua família, no nome de Jesus. Breve essa situação vai passar, em nome de Jesus Deus vai dar vitória e a gente vai poder se reunir novamente. Eu confesso que tenho muita saudade de me reunir novamente com a igreja aqui, poder cultuar, poder olhar os irmãos, poder dar aquele paz do Senhor, poder dar aquele abraço. A gente aqui é uma igreja muito envolvida assim, uns com os outros, carinhosa, então isso faz falta. Mas esse breve período está nos dando aí essa exata noção de como as pessoas são importantes, como os nossos irmãos da igreja são importantes, como os nossos familiares são importantes. Aproveite esse período para essa meditação da importância das pessoas. Quem sabe, com essa situação toda, o ser humano consegue compreender de que ele precisa dar mais valor às pessoas e não às coisas. As coisas se usam, as coisas se perdem, as pessoas nós devemos dar todo o valor. Meus irmãos, lição de número 2, 12 de abril de 2020, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Estaremos tratando desse tema, sobre as bênçãos espirituais e os primeiros versículos da carta aos Efésios. Semana passada nós estudamos um pouco os pormenores da carta, falamos um pouquinho sobre quem foi o autor, quem foram os destinatários, a data da escrita, as características que levam a essa revista, ou melhor, essa epístola do apóstolo Paulo. E hoje nós vamos começar, de fato, o que Paulo escreve como assunto doutrinário. Pegue a sua Bíblia, se você não tem a revista da CPAD, pega a sua Bíblia. Nós vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 3, o versículo 4 e depois vamos pular para o versículo 9 até o versículo 14. É o texto bíblico. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos, agora o versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança,
havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Esse é o texto lido de Efésios capítulo 1, versículo 3, 4 e 9 até o 14. O textual está no capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu te convido a pegar sua caneta e sublinhar as bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais. E é claro, você vai compreender porque essa parte do textual é muito importante. Nós vivemos uma sociedade muito materialista que valoriza demais os aspectos materiais, valoriza demais aquilo que pode ser palpável, que pode ser conquistado. E Paulo vai trazer aqui algo extremamente importante, que são as bênçãos espirituais. Uma parte do assunto da aula de hoje será justamente sobre as bênçãos espirituais que tantas pessoas negligenciam. Talvez, meus irmãos, se nós compreendermos bem esse conceito, quem sabe a gente diminui um pouco o índice de reclamação e murmuração diante de Deus por conta de bênçãos materiais não alcançadas. Quando não alcançamos bênçãos materiais, nós devemos observar que bênçãos ainda maiores, mais importantes, mais complexas do que essas, nós já conquistamos, porque o texto vai usar o verbo abençoar, dizendo nos abençoou, algo já realizado. Já fomos abençoados por Deus através de Cristo, do seu sacrifício, com todas as bênçãos espirituais. A verdade prática, o comentarista, ele sintetiza numa frase dizendo: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Coisa gloriosa, né? Bem, vamos seguir. Nós temos um objetivo geral na lição de hoje. O objetivo geral é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. É um objetivo primordial. Glória a Deus. Se você tem a sua revista, abra no comentário. Se você não possui a sua revista, preste bastante atenção. Comentário diz assim, uma parte, tá, meus irmãos? Para remir o tempo, para não ficar um tempo considerável. Eu sei que a aula presencial, ela nos dá a oportunidade de diálogo, nos dá a oportunidade de ouvir um irmão, um outro, uma irmã, fazer inserções sobre o comentário. Então é uma aula mais dinâmica e às vezes assim, simplesmente os irmãos do seu lar assistindo pode cansar um pouco numa aula muito extensa. Então a gente vai sintetizar aqui principalmente os pontos que nós entendemos sejam pontos importantes, e nesses pontos nós iremos fazer alguns comentários. A introdução, a primeira parte que eu quero iniciar aqui o comentário, é a primeira frase da nossa lição, quando o comentarista diz: nessa lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Então a lição de hoje tratará um pouco sobre isso, falará sobre as bênçãos espirituais, falará sobre a grandeza, a excelência e a perfeição deste grande projeto de Deus, que antes era um mistério
para os profetas do Antigo Testamento, era um mistério, mas que foi revelado através do trabalho, através do ministério dos homens de Deus, os apóstolos. Primeiro item, primeiro tópico da nossa lição, o tópico 1, vai falar sobre a nova posição em Cristo. E esse tópico está dividido em 3 subtópicos ou 3 itens. O primeiro item, a doxologia. O segundo item, as bênçãos espirituais. O terceiro item, a nova condição. Então vamos lá, a nova posição em Cristo. Esse primeiro tópico geral vai tratar sobre a posição que nós estamos hoje. Estamos diferente do que éramos. A Bíblia, através do ministério do apóstolo Paulo, principalmente nas cartas que Paulo escreve, vai relatar qual era a nossa condição antes da salvação, como nós estávamos diante de Deus, como estávamos espiritualmente. A Bíblia diz que estávamos mortos em delitos, em pecado. Inclusive, Paulo, escrevendo aqui mesmo aos Efésios, ele vai relatar que nós estávamos mortos em ofensas, em pecados. Deixa eu ver se eu encontro para a gente poder meditar, senão depois você vai meditando e a gente vai chegar lá, capítulo 2, versículo 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E o versículo 2, eu estou no capítulo 2 de Efésios, versículo 2, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então a nossa condição era essa: perdidos, afastados de Deus, tendo uma vida em completo afastamento do Senhor. Mas Deus teve misericórdia de nós. Bem, vamos ao primeiro item aqui do tópico 1, a doxologia. Eu marquei aqui no que o comentarista colocou uma frase. Ele começa pela frase: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. Paulo, ele elabora, através do toque do Espírito Santo, da iluminação do Espírito Santo, uma palavra de louvor a Deus. Doxologia significa louvor, né? Uma palavra de louvor a Deus, ao Eterno, que é merecedor de toda adoração, de toda glória. Paulo escreve dizendo: seja adorado o Deus Todo-Poderoso, bendito, glorificado seja o nome do Senhor. É isso que ele está iniciando nesse assunto, enaltecendo a Deus. Ele começa com essa palavra de gratidão, onde bendito significa digno de louvor. Somente Deus é digno da tua adoração, do teu louvor, do teu culto, né? Você dobrar o joelho e falar com Deus, só Ele é digno. Enquanto éramos cegos, né, espiritualmente éramos mortos, nós oferecíamos essa dádiva, esse louvor a outras entidades, mas ao termos a nossa vida tocada pelo Senhor e cair, né, dos nossos olhos as escamas, enxergarmos espiritualmente, a gente passa agora a dar o nosso louvor a quem é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Ainda no primeiro item, eu marquei quando o comentarista diz: nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, ou para louvor
da sua glória, conforme está nos versículos 12 a 14. Bem, meus amados, vamos ao segundo tópico, ou segundo item, melhor dizendo, da nossa lição, segundo item da nossa lição, que trata das bênçãos espirituais. Glória a Deus. Esse é um ponto importantíssimo, as bênçãos espirituais. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, no capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14. Tais como, e aqui o comentarista, ele enumera, ele marca, essas bênçãos espirituais. Você já se perguntou, ao ler esse texto, que bênçãos são essas? Que bênçãos espirituais que Deus me concedeu? O que Deus já me abençoou? Ele não me abençoará, Ele já me abençoou. O comentarista tira desse conjunto de versículos as bênçãos que estão ali enumeradas, e são elas, ele coloca aqui, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos. Deus nos elegeu para sermos santos. A outra, nos predestinou para sermos filhos, nos fez agradáveis a si, nós que éramos reprováveis, depois do sacrifício de Cristo, somos agradáveis a Deus, glória a Deus. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade das promessas. Meus amados, nós, é óbvio, somos alvos das bênçãos de Deus. A Bíblia possui uma quantidade enorme de promessas, de bênçãos da parte do Senhor, bênçãos inclusive materiais, a cura. A Bíblia mostra que o nosso Deus é o Deus que cura. Nós também compreendemos pela Bíblia que o nosso Deus é um Deus de portas abertas, que o nosso Deus nos abençoa. Entretanto, nós não podemos esquecer de que o nosso Deus já tem nos abençoado com uma sorte de bênçãos espirituais, que são valorosas e devem ser valorizadas. Infelizmente, meus irmãos, estamos vivendo uma época de muito materialismo, uma época em que as pessoas valorizam demais aquilo que podem tocar. Há pessoas que buscam a Deus apenas pelas possibilidades de receber da parte de Deus algo material. E o que é mais lamentável é que muitas das vezes isto é incentivado pelas lideranças, quando apenas focam essa face da mensagem. A Bíblia, o próprio apóstolo Paulo, quando se despede dos presbíteros ali de Éfeso, quando ele estava em Mileto, ele diz assim para aqueles irmãos que ele nunca tinha deixado de compartilhar as coisas de Deus. Ele diz: desde agora eu compartilhei com vocês toda a verdade de Deus, todo o mistério de Deus. Ele não deixou nada pela metade, e nós não podemos incorrer nesse erro. Temos uma responsabilidade de pregar. É óbvio que hoje as pessoas querem muito ouvir isso, só que a gente precisa salientar que existem bênçãos espirituais conquistadas por Cristo na cruz do Calvário e que foram entregues a partir do momento da conversão a todo aquele que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essas bênçãos da eleição, da predestinação, de sermos agradáveis a Deus e outras tantas estão relacionadas na Bíblia Sagrada. Sobre esse detalhe específico da predestinação e eleição, nós não vamos nos estender, porque no próximo domingo a lição é especificamente desse assunto: eleição e predestinação. Vamos seguir, terceiro item do tópico 1, a nova condição em Cristo. O comentarista começa dizendo: a expressão em Cristo
significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. A nova condição em Cristo se dá, ou melhor, a nossa nova condição se dá a partir do momento em que vivemos para Cristo. A partir do momento em que entregamos a vida para o Senhor, temos uma nova condição de viver para a glória de Deus. Meus irmãos, imagina se Deus não nos desse essa oportunidade. Muitas pessoas gastaram boa parte da sua vida em práticas que são reprovadas. Outros tantos tropeçaram na sua trajetória de vida. Imagina se Deus não nos concedesse uma nova oportunidade. Para você que está me assistindo, que talvez já entendeu que Deus te deu essa nova oportunidade, hoje está servindo a Deus, depois de um tempo afastado, depois de um tempo distante do Senhor, mas reconheceu que é pecador, que é carente do Senhor e hoje está na presença de Deus. Você é a prova viva da oportunidade que Deus dá a todas as pessoas. Talvez exista alguém ainda nos assistindo, acompanhando alguém aí que faz parte da nossa igreja, ou talvez tenha sido indicado a assistir esse vídeo e você ainda está distanciado do Senhor. Há da parte de Deus a oportunidade de uma nova vida em Cristo para cada um de nós, inclusive para você que está nos assistindo em Cristo. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Paulo inclusive escreve aos Coríntios, ele vai dizer: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, glória a Deus. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas andamos como filhos da luz. Vamos lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, rapidamente. É bom analisar a Bíblia, a palavra de Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, e através do sacrifício de Cristo, nós temos a oportunidade de ter uma nova vida, aleluia, uma nova posição. Glória a Deus. O segundo tópico da lição, o comentarista vai falar um pouco sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. Significa cristocêntrica, Cristo no centro, sendo Ele a pessoa mais importante. Hoje a gente percebe que o que está no centro da atenção é o próprio homem. Então vivemos uma cultura que glorifica o homem, que enaltece o próprio ser humano. Ela é antropocêntrica, tem o homem como centro. Mas nós que já conhecemos a Deus, vivemos uma nova vida em Cristo, precisamos viver uma vida cristocêntrica neste mundo. Cristo tem que ser o centro da nossa vida, a parte fundamental, o exemplo maior para nós, a nossa referência, Cristo. Primeiro item, tópico 2, a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade está no capítulo 1, no versículo 9 da carta aos Efésios, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Você sabe que a Bíblia, ela tem a sua mensagem de forma progressiva. Deus nos revelou toda a sua intenção, o seu querer, lá em Gênesis. Deus se utilizou de toda a cronologia, a história bíblica, para ir revelando a sua vontade
de tempos em tempos e somando esta vontade. Então, os santos, os homens, os profetas, principalmente no Antigo Testamento, eles não tiveram a exata noção de tudo, e algumas coisas para eles eram mistério, algumas coisas para eles eram coisas difíceis de compreender, como seriam para nós hoje, se nós não tivéssemos já a revelação completa do que Deus predeterminou e realizou em Cristo na cruz do Calvário. Porém, para eles era um mistério, e esse mistério foi revelado, glória a Deus, a respeito da salvação, a respeito de Deus unir em um novo povo, que é a igreja, judeus e gentios, aqueles que antes eram completamente opostos. Deus os uniu em um novo povo, que é a igreja do Senhor Jesus. Meus amados, o segundo item do tópico 2 vai falar sobre a plenitude dos tempos. Glória a Deus, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista, que é a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja, e também a cabeça de todo o universo. Aqui, a palavra grega para tempos, quando a plenitude dos tempos, a palavra grega para tempo não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, de tempo contado, humanamente contado, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Paulo revela que, vindo a plenitude dos tempos, o tempo certo, o tempo adequado, ou como a gente costuma dizer, o tempo de Deus, então o mistério foi revelado. Meus irmãos, é preciso entender que isso é importante. Eu vou dar abrir um pequeno parêntese aqui, porque é importante que a gente compreenda que o tempo de Deus é, em muitas vezes, diferente do nosso, e nem sempre as coisas acontecem dentro do nosso tempo, dentro da nossa vontade. Tudo é dentro do querer de Deus. E fique tranquilo, porque as coisas que acontecem no tempo de Deus, elas são coisas que acontecem para dar certo. Tudo que, na tentativa de antecipar, na história da Bíblia Sagrada, você observar a história dos personagens na Bíblia, todos aqueles que tentaram de alguma maneira antecipar algo que Deus havia prometido, que Deus havia deixado como uma promessa, eles sofreram danos, porque não souberam esperar o tempo de Deus. Aguarde, o tempo melhor é o tempo de Deus. Amém? Glória a Deus. Terceiro item desse tópico 2, louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas ao crente judeus e gentios, a igreja. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Então, meus amados, por conseguinte, tudo que temos, possuímos, fazemos deve ser para o louvor da glória de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai
nos ensinar, né, alguns princípios para as nossas ações, porque às vezes a gente pergunta: será que eu devo fazer? Será que eu não devo fazer? Como saber que algo é a vontade de Deus ou deve ser realizado? Quando a gente observa que aquilo que a gente realiza é para a glória de Deus, a gente tem aí um princípio. Se não traz confusão, se é para a glória de Deus, se é lícito, todos esses são princípios para nortear as nossas ações. É lícito, convém, é para a glória de Deus. Todas esses princípios são fundamentais. Então lembre-se, tudo que você deve fazer deve ter como ação principal glorificar o nome do Senhor. Tudo que fazemos é para a glória de Deus, tudo que realizamos é para a glória de Deus. Que você entenda isso e aplique, pratique na tua vida em nome de Jesus. O terceiro tópico da nossa lição vai tratar, esse é o terceiro tópico, do Espírito Santo, penhor da nossa herança. Ele está dividido em 2 itens. O primeiro item, o selo do Espírito Santo. O segundo item, o penhor da nossa herança. Vamos lá? O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. Você sabe que o próprio Senhor Jesus diz que é o Espírito Santo, é o ministério dele, é o papel dele, poder convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É papel do Espírito Santo trazer à tona a mente do pecador que ele precisa entregar a vida para Jesus. Nós somos instrumentos humanos, nós levamos a mensagem, nós levamos a informação da palavra, mas o que provoca conversão é a ação do Espírito Santo de Deus. É Ele que atua no interior do ser humano. E é claro, não é só isso, o ministério do Espírito Santo é extenso. Ele é hoje o ser que atua com a igreja, é aquele que nos enche, é a pessoa da Trindade que está presente com a igreja atualmente. Primeiro item aqui no tópico 3, o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da sua conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Senhor testifica daqueles que são filhos de Deus, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus, e o maligno não lhes toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. É importante salientar aqui algo que provoca muita dúvida, principalmente entre nós pentecostais. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais, nós cremos no batismo com o Espírito Santo, mas muitas pessoas imaginam que só tem o Espírito Santo aquele que recebeu o batismo com o Espírito Santo. É bom esclarecer que são duas coisas diferentes. Receber o Espírito Santo é o que ocorre com a pessoa no momento da sua conversão. No momento em que ela se converte ao Senhor, no momento em que o Espírito Santo opera no seu coração e ela entrega a vida para Jesus, a partir dali ela tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, a partir de então, faz morada dentro desta pessoa. A partir de então, o Espírito Santo a convence do pecado, da justiça, do juízo. A partir de então, o Espírito Santo começa a promover as mudanças necessárias na vida dessa pessoa. E passa a ser o selo, o que garante, o selo
No passado, aquele anel com uma insígnia específica era colocado e marcava algo. O que era marcado com aquele selo estava indicando a propriedade do dono desse selo. Quando recebemos a Cristo, o Espírito Santo se torna o selo, a marca, o que indica para as hostes espirituais de que nós já temos dono, que nós já pertencemos a alguém no campo espiritual, e esse alguém é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, meus amados, é claro que após a conversão existe para nós pentecostais uma experiência subsequente à salvação, que é a experiência do revestimento de poder, a experiência do batismo com o Espírito Santo para ser cheio, ser habilitado por Deus de uma forma ainda mais especial para realizar a sua obra, para pregar o Evangelho de forma ainda mais veemente. Você tem a promessa dada pelo Senhor de ser cheio do Espírito Santo. Você que ainda não é batizado no Espírito Santo, a tua oração deve ser: Senhor, me enche, me batiza com o Espírito Santo. Vai orando assim, até que haja dentro do teu coração um espaço tal que Deus te conceda essa grande dádiva e te encha do Espírito Santo. Então, nós temos o selo, a marca da garantia da presença de Deus através do Espírito Santo na nossa vida. O segundo item desse tópico 3 diz o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito tem a salvação garantida. Glória a Deus. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis, conforme Mateus 24:13, perseverando até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Meus irmãos, olha que coisa, o Espírito Santo também é o penhor, a garantia, o depósito, né? É aquele cheque que é dado dizendo: olha, segura essa vaga que eu volto e complemento o pagamento, né? É aquele sinal que é dado dizendo: ó, garante para mim, está aqui o sinal, então já está garantido para mim, eu vou pagar o restante. O Espírito Santo é a nossa garantia da salvação, é a garantia. Enquanto temos o Espírito de Deus conosco, é o que Deus nos diz: ó, está aí, eu garanto. Jesus, ele prometeu que vai voltar. A Bíblia diz que ele vai, mas que ele retornará para buscar o seu povo, e a garantia de que ele retornará é a presença do Espírito Santo no meio da igreja, em cada um de nós. Que glória! Enquanto temos o Espírito Santo, temos a garantia da nossa salvação. Aí eu entendo porque Davi, no Salmo de número 51, da tua Bíblia, Salmo de número 51, quando ele escreve esse salmo após ser confrontado pelo profeta Natan sobre o seu caso de adultério com Batseba, e ele reconhecendo o que ele fez de errado, ele escreve esse salmo confessando o seu pecado. Ele diz no Salmo 51, no versículo 11, dentre tantas coisas que ele pediu, no versículo 11, no verso 11 do Salmo 51, ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi compreendia muito bem que a ausência do Espírito Santo na vida de alguém é a característica de que, ou é a garantia de que esta pessoa está perdida. Enquanto mantivermos o Espírito Santo dentro de nós, é a garantia da nossa salvação. Por isso, é importante você
compreender quando você erra, quando você tropeça, quando você cai, e que você tem ali o toque do Espírito te incomodando, te fazendo reconhecer que errou, que pecou e que deve se consertar e pedir perdão. Essa é a garantia de que o Espírito Santo está atuando ainda na tua vida. Glória a Deus. Ele é o penhor, a garantia, a primeira parte do pagamento feito. Ele é a garantia da nossa salvação. Glória a Deus. Para concluir, essa breve lição, que a gente está tendo desse assunto tão importante, a conclusão diz: nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao eterno Deus. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus em Cristo esteja sobre nós, nos fazendo compreender cada vez mais a sua palavra, e que compreendamos e valorizemos principalmente as bênçãos espirituais que foram garantidas para cada um de nós por Cristo na cruz do Calvário. Tem pergunta, Não sei se você está fazendo aí o questionário, mas tem perguntas e tem respostas. Vamos lá? Para refletir. Qual é a característica de Efésios capítulo 1, versículo 3 a 14? A pergunta é: qual é a característica da porção bíblica de Efésios capítulo 1, versículo 3 a 14? O apóstolo Paulo, a resposta é essa: o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. A outra pergunta: de onde provém as bênçãos espirituais? De onde provém as bênçãos espirituais? Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. O que a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, no capítulo 1, versículo 9, sinaliza? Resposta: a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Outra pergunta: o que a expressão também vós indica? A resposta: Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. E a última pergunta: nos tempos bíblicos, como era usado o selo? A resposta: nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Meus irmãos, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome do Senhor. Continue orando, continue fazendo os seus propósitos. Você está distanciado do templo, mas não está distanciado de Deus. Deve continuar orando, meditando. Eu sei que nesse período, devido às pressões, às dificuldades que sobrevêm, às vezes uma dificuldade financeira, a gente sabe que muitas pessoas estão impossibilitadas de trabalhar, muitas pessoas estão sem de onde tirar os recursos financeiros, muitas pessoas estão passando já em certas dificuldades, com contas em atraso. Isso tudo provoca sentimentos ruins, isso tudo provoca depressão, dificuldade nas pessoas. Mas creia em Deus, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, faça aquilo que estiver ao teu alcance, para que as coisas sejam minimizadas, os problemas fiquem minimizados. Mas se fugir ao teu controle, saiba que você tem um Deus sobre a tua vida. Ele está ainda no controle de todas as coisas. As mãos de Deus, elas continuam estendidas, não estão encolhidas para abençoar a sua igreja. Continue confiando no Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Hoje, domingo de Páscoa, glória a Deus. Que você tenha a reflexão de que o Senhor não está
no sepulcro, Ele já ressuscitou, e a promessa que Ele nos fez é que em breve virá buscar a sua igreja. Glória a Deus. Próximo domingo, querendo o Senhor, nós estaremos na terceira lição. Olha, assunto bem polêmico, porque tem visões bem diferentes desse texto, desse assunto. Falaremos sobre eleição e predestinação. Não perca, estude a lição, leia os textos bíblicos colocados, pesquise se você puder, né? Tiver acesso à internet, pesquise sobre esse assunto, e no próximo domingo estaremos meditando aqui na palavra do Senhor. Te convido a orar. Feche teus olhos, vamos fazer uma oração neste momento, no nome de Jesus. Eterno e soberano Deus, nesta oportunidade, Senhor, queremos te agradecer pelo estudo da tua palavra, por aquilo que o Senhor nos concedeu como um alimento para a nossa alma. Nesses tempos difíceis, ó Deus, o que nós precisamos é do alimento que vem do céu, é do maná, do pão que vem, ó Deus, da tua parte para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, te agradecemos, e que o Senhor continue com cada um de nós nesta, ó Deus, neste domingo, nesta data e também daqui por diante. Tome em tuas mãos, ó Deus, abençoe para a glória do Senhor a vida de cada um dos teus filhos e suas famílias. Pai eterno, tome em tuas mãos e opere de acordo com a tua vontade. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Fique em paz, no nome do Senhor.